para fechar de vez o módulo 3, figuras de linguagem. Beleza? E antes que você pense que figuras de linguagem é algo extremamente importante, de antemão eu digo a você, não é. Definitivamente não é. São pouquíssimas provas de concursos públicos que trabalham figuras de linguagem. Pouquíssimas. Eu conheço duas bancas que costumam trabalhar figuras de linguagem, FUNCAB e VUNESP. São duas bancas que eu percebo que há uma frequência com relação às figuras de linguagem. Mas são sempre as mesmas figuras de linguagem. Não são muitas figuras. Se a gente for pensar em número, existem mais de 50 tipos de figuras de linguagem. Não dá para falar sobre todos, até porque seria algo em vão. A maioria das questões relacionadas a figuras de linguagem sempre trabalha as mesmas figuras de linguagem. Beleza? Nós vamos, então, nessa aula, relembrar algumas figuras de linguagem mais importantes. Aí, o que eu fiz? Bom, nada melhor do que dar uma aula rápida, breve, dinâmica, sobre um assunto que quase não cai, com uma questão. E foi isso que eu fiz. Olho na telinha, vem comigo. Vamos lá. FUNCAB, Polícia Civil Espírito Santo, médico, 2013. Questão novinha, hein? As figuras de linguagem são usadas como recursos estilísticos para dar maior valor expressivo à linguagem. Em outras palavras, quando nós usamos a linguagem de maneira criativa, de maneira expressiva, nós usamos figuras de linguagem. Uma simples cantada pode ser uma figura de linguagem, beleza? Quando você diz, por exemplo, você é a flor do meu jardim, você é a luz que ilumina o meu caminho. Enfim, qualquer cantada ridícula dessa, você está usando figuras de linguagem. Quando você diz, você é um poema do Vinícius de Moraes, você está usando uma figura de linguagem, beleza? Maravilha. No seguinte trecho, tu és a chuva e eu sou a terra, predomina a figura denominada, vamos lá, letra A, onomatopeia, B, hipérbole, C, metáfora, D, catacrese, E, sinestesia. Aí logo abaixo eu coloquei uma OBS, pleonasmo, metonímia, antítese, prosopopeia, eufemismo, ironia, etc. Eu vou falar sobre estas figuras de linguagem, ou seja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figuras de linguagem. São estas que mais aparecem em provas de concursos públicos. Ok? Então vamos a elas. Olha para mim, eu vou falar uma por uma olhando para você. Depois a gente volta à questão, tá certo? Começando pela letra A. Deixa eu só beber uma aguinha aqui esperta. Onomatopeia. O que seria a onomatopeia? A onomatopeia é uma figura de linguagem que diz respeito a palavras que reproduzem ou que imitam sons de objetos ou de animais ou de qualquer outra coisa. Então, barulho do relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse tic-tac, essa palavra tic-tac, é uma onomatopeia. É uma figura de linguagem chamada onomatopeia, que imita um som. Beleza? Por exemplo, a palavra bem-te-vi. A palavra bem-te-vi também é uma palavra onomatopaica. Por que é uma palavra onomatopaica? Porque bem-te-vi imita o som daquele passarinho. Não é mais ou menos assim? Aí alguém doente escreveu bem-te-vi representando esse som que o passarinho faz. E pegou, né, pelo visto. Tanto que o nome do passarinho é dado por causa do som que ele emite. Então, onomatopeia são palavras que a gente utiliza que imitam sons de animais. Existem vários verbos que são onomatopaicos, como verbos que imitam vozes dos animais. Miar. Por que miar? Porque vem de miau, miau, miar. Beleza? E outros tantos. Tá certo? Então, onomatopeia são palavras que a gente utiliza que imitam sons de objetos e de animais, normalmente. Show?
Letra B, hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que diz respeito a um exagero que a gente faz na afirmação de alguma coisa. Então, por exemplo, você diz assim: olha, se eu não passar no próximo concurso, eu vou cortar os pulsos. Você não vai cortar os pulsos, porque você não é maluco, beleza? Você vai tentar um próximo concurso até passar. Afinal de contas, meu camarada, a gente está aqui para isso, né? Estudar, 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 estudar para passar. E você vai passar. Se depender de mim, então, vai passar agora. O fato é, quando a gente diz assim, se eu não passar neste concurso, eu vou me jogar na ponte. Você não vai se jogar na ponte. Então, percebe que essas frases indicam um exagero na afirmação? Quando você diz que está morrendo de fome, isso é um exagero, porque você não está morrendo de fome, beleza? Tudo bem que algumas pessoas morrem de fome em determinados lugares do mundo, mas não é o seu caso, acredito eu, beleza? Porque o cara que tem a oportunidade de assistir uma videoaula, se preparar para concurso público, ele está com comida na barriga, meu camarada, e na dispensa para comer, beleza? Pelo menos eu acho que sim. De qualquer modo, vamos lá. Todo o exagero na afirmação a gente chama de hipérbole. Ele chorou rios de lágrimas. Isso é uma hipérbole absurda, né? Ninguém chora rios de lágrimas. Então, todo exagero na afirmação é uma hipérbole, beleza? Letra C, metáfora. Vamos guardar a metáfora para depois? Adivinha por quê? Deixa para depois a metáfora. Letra D, catacrese. A catacrese acontece quando você não sabe o nome de alguma coisa ou quando o nome que você quer dar a alguma coisa não existe. Como assim, Pestana? Por exemplo, você quer se referir à parte de cima dentro da boca, que fica acima da língua. Se eu não estou enganado, o nome da parte de cima da boca, que fica dentro da boca, em cima da língua, chama palato, se eu não estou enganado. Se você não conhece a palavra palato, o que você diz? Eu estou com uma coceira no céu da boca. Olha que doideira. No céu da boca. Por que céu? Porque céu está em cima, né? É algo que está em cima de nós. Então está em cima da língua, o céu. Está em cima da boca, é o céu da boca. Olha que doideira. Catacrese, então é um nome que a gente dá para alguma coisa que a gente não conhece o nome ou quando aquela coisa não tem nome. Por exemplo, quando você diz que vai embarcar no avião, originalmente o verbo embarcar significa entrar no barco. Não existe o verbo enavião, enaviar. Não existe isso. Eu vou enaviar. Não. Eu vou embarcar no avião. Então você usa o verbo embarcar para quê? Para entrar no avião. Então você utiliza um verbo que serve para outra coisa, porque não existe um nome para entrar no avião. Ou senão você diz, eu vou entrar no avião. Mas aí também não é figura de linguagem, não é catacrese. Mas quando você diz, eu vou embarcar no avião, isso é uma catacrese. Beleza? Vou te dar só mais um exemplo. Quando você diz assim, o relógio da luz está escangalhado. Só que não é relógio da luz, é um marcador de luz, né? Que fica lá na sua casa, o marcador de luz. Não é o relógio da luz. Mas como ele é redondinho e tem uns ponteirinhos, parece que é um relógio. E a gente diz, o relógio da luz. Não é relógio da luz, é marcador de luz. Mas quando a gente diz isso, é uma catacrese. Beleza? Vamos à próxima figura, sinestesia. A sinestesia é quando há uma mistura de sentidos, uma mistura de sensações. Quais são os 5 sentidos do ser humano? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Não é isso? São os 5 sentidos físicos do ser humano. Então, quando a gente utiliza numa frase
alguma coisa em que esses sentidos estão misturados, você diz que ocorre sinestesia. Por exemplo, quando você diz assim, aquela fruta estava escandalosa. Porra, mas aquela fruta estava escandalosa? Quando você pensa em fruta e você diz a fruta estava escandalosa, isso significa dizer que o gosto dela estava escandaloso. E quando você fala em gosto, isso está ligado ao sentido do paladar. Mas quando você diz a fruta estava escandalosa, escandalosa está ligada à audição. Então você está misturando o paladar com a audição, ao dizer que a fruta estava deliciosamente escandalosa. Beleza? Você está misturando o paladar com a audição. É certo? Tranquilo? Então isso é sinestesia, mistura de sensações. A gente pode misturar tudo, visão com tato, sei lá, a gente pode dizer assim, ó, ele tinha um cheiro áspero. O que seria um cheiro áspero? Sei lá, é uma figura de linguagem, imagina como você quiser. Agora, o fato é, o cheiro está ligado a quê? Olfato. E áspero está ligado a quê? Tato. Então, um cheiro áspero, o que seria isso? Sei lá, vamos imaginar aí o que seria um cheiro áspero. Talvez um cheiro, um aroma que entra pelo nariz e arranha o nariz, sei lá, qualquer coisa parecida com essa. Beleza? Tranquilo? Então eu estou misturando de novo os sentidos. Isso é sinestesia. Continuando, pleonasmo. O que é o pleonasmo? O pleonasmo é uma repetição de uma ideia que já está explícita na frase. Então quando você diz assim, eu dei banho no cachorro. Eu lavei o carro. Não tem pleonasmo. Mas quando você diz assim, quer ver, ó? O carro, eu o lavei. Percebe que esse ozinho da frase, esse o da frase, é pleonasmo? Ou seja, é uma palavra que repete uma ideia que já está explícita na frase. Porque quando você diz o carro, eu o lavei, você está querendo dizer o quê? Eu lavei o carro. Então por que a necessidade desse o? Não tem necessidade. É justamente por não haver necessidade é que a gente diz que ocorre um pleonasmo. Beleza? Então você poderia simplesmente dizer, eu lavei o carro. Ponto. E não, o carro, eu o lavei. Desnecessário esse o. É por isso que você diz que ocorre um pleonasmo. Então o pleonasmo é a repetição de uma ideia já explícita na frase. Quando você diz, por exemplo, que vai entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, isso é redundante. Isso é um pleonasmo. Mais do que um pleonasmo, a gente diz que é um pleonasmo vicioso. Por que ele é vicioso? Porque a ideia é tão óbvia, mas tão óbvia, que ela se torna algo muito redundante, muito pleonástico. Então a gente chama de um pleonasmo vicioso. E o que é interessante é que muitas pessoas no dia a dia usam entrar para dentro, sair para fora, descer para baixo, subir para cima. É normal as pessoas usarem no dia a dia, mas saiba que é um pleonasmo. É a repetição de uma ideia já explícita na frase. Se você vai entrar, já é para dentro. Se você vai sair, já é para fora. Se você vai subir, já é para cima e descer, já é para baixo. Então simplesmente diga, eu vou entrar na loja e não eu vou entrar dentro da loja. Porque se você vai entrar, já é dentro da loja. Beleza? Show de bola. Fechou o pleonasmo. Vamos à próxima figura, metonímia. A metonímia, em provas de concursos públicos, se confunde com uma figura de linguagem chamada sinédoque. Então, não vou fazer a diferença entre metonímia e sinédoque,
Porque em prova de concurso, o cara pede simplesmente metonímia. Ele não faz a distinção entre metonímia e sinédoque. Pelo menos eu nunca vi uma prova trabalhando a diferença entre essas figuras de linguagem. O que é a metonímia? A metonímia é quando você utiliza uma palavra, uma expressão, em substituição de outra palavra ou expressão, porque entre elas há uma espécie de relação de parte pelo todo, normalmente. Vamos entender isso? Quando você diz assim, quer ver, ó? Eu comi um prato de nhoque. Na verdade, você não comeu um prato de nhoque. Você comeu um nhoque dentro do prato. Beleza? Porque você não come um prato feito de nhoque. Você come um nhoque dentro do prato. É a mesma coisa, eu bebi um copo de vinho. Você não bebeu um copo, você bebeu o vinho dentro do copo. Então essa relação é uma relação de todo o prato e o conteúdo do prato, o que está dentro do prato, que seria a comida. Ou o recipiente, o copo, e o que está dentro do copo, ou seja, o vinho. Então há uma relação aí de continente e de conteúdo. O prato é o continente, o nhoque é o conteúdo, o copo é o continente e o vinho é o conteúdo. Beleza? Então essa relação de continente e de conteúdo, essa relação de todo e parte do todo, eu chamo de quê? Metonímia. Vou te dar outro exemplo. Imagine que esteja escrito assim, as casas da vila viram o acidente da estrada. Imagina que haja uma vila perto de uma estrada. Aí você diz, as casas da vila viram o acidente da estrada. Na verdade, as casas não veem nada. Concorda comigo? Quem vê alguma coisa são as pessoas dentro das casas. Então, eu estou substituindo pessoas por casas. Quando eu substituo pessoas por casas, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma metonímia. Casa é o todo. Quem está dentro da casa? A pessoa. Então, eu estou substituindo aí o quê? A parte, pessoas, pelo todo, que seria a casa. Beleza? Então, as casas da vila viram o acidente. Na verdade, foram as pessoas que pertencem às casas. Mas eu simplesmente digo, as casas da vila. Trocando aí a parte pelo todo. Vou te dar outro exemplo de metonímia. Quando você diz assim, ó, você vê um bando de jovens, né, na rua, fumando crack e tal, como isso é comum no Brasil, infelizmente, né? Fazer o quê? Aí você está passando, está vendo jovens lá fumando crack, e você diz assim, essa juventude de hoje está perdida. Na verdade, não é a juventude de hoje que está perdida. São os jovens que estão perdidos. Concorda comigo? Vamos lá, vou reformular a frase. Essa juventude não para de usar crack. Na verdade, não é a juventude que não para de usar crack. São os jovens que não param de usar crack. A juventude é uma característica, é uma condição, é um estado de pessoas jovens. Só pessoas jovens têm o que se chama de juventude. A juventude é um conceito abstrato, é um estado, é uma condição de um ser. Agora, quando a gente diz o jovem não para de usar crack, aí tudo bem, aí é em sentido literal. O jovem é o quê? A pessoa jovem. Quando você troca jovem por juventude, a juventude é parte do jovem. Então eu estou trocando o quê? O todo, o jovem, pela parte, a juventude. Então você está trocando o todo pela parte. Novamente eu tenho uma relação metonímica. Para fechar, para ficar bonito. Esse exemplo eu acho excelente. Você diz assim, por exemplo, de metonímia. Ele conquistou o ouro olímpico.
Na verdade, ele não conquistou o ouro olímpico, ele conquistou a medalha feita de ouro. Então, eu estou trocando aí de novo o quê? O todo, a medalha, pela parte que a compõe, que seria o ouro, né? O metal ouro, que compõe a medalha. De novo, eu tenho uma metonímia. Ficou claro? Tranquilo? Vamos para a próxima figura. Antítese. A antítese é uma figura de linguagem que trabalha com antônimos, ou seja, palavras ou expressões em oposição. E aí, qualquer palavra que esteja em oposição a outra, a gente já diz que é antítese, beleza? Quando a gente diz, não há paz sem guerra. Tem até um ditado latino, né, que diz, acho que mais ou menos assim, que o spacem para bellum. Tô falando latim agora, parceiro, não tô de bobeira, não. Esse papo de, estudar inglês, espanhol, não, tem que falar latim, irmão. É a língua mãe do português? Besteira, tem que falar latim coisa nenhuma. Eu só sei essa frase também, tá certo? Que o spacem para bellum. Eu acho que é essa a pronúncia. Se não for, depois você me corrige, beleza? O que significa essa frase? Essa frase significa que não há paz sem guerra. Ou se você... prepare-se para que o spacem para bellum. Se você quer a paz, se você deseja a paz, prepare-se para a guerra. É algo mais ou menos assim. Então observe, a relação entre paz e guerra. São relações opostas, em oposição. A gente chama isso de antítese. Beleza? Não confunda antítese com paradoxo. O paradoxo são duas ideias em oposição juntas, ocorrendo ao mesmo tempo. Como assim? Vou te dar um exemplo clássico. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Se a ferida dói, como é que você não sente? Isso é paradoxal. Isso é ilógico. Percebe que eu tenho uma ideia de antítese aí também embutida? Só que observe que essas duas ideias em oposição ocorrem ao mesmo tempo no mesmo ser. É ferida que dói e não se sente. Então, aparentemente, essas ideias estão em oposição, concorda? Só que elas ocorrem ao mesmo tempo, no mesmo ser. Amor é ferida que dói e não se sente, ao mesmo tempo. Então, a gente chama isso de paradoxo. É a mesma coisa quando a gente diz assim, o cara diz assim, quer ver, ó? Toda segunda-feira é maravilhosa. Pô, isso é um paradoxo. Assim, olhando do ponto de vista do senso comum, né? Porque toda segunda-feira é horrível, porque você sai do domingo de descanso e tem que trabalhar no dia seguinte. Segunda-feira é péssimo, não é isso? Só que a gente diz, toda segunda-feira é maravilhosa. Isso é paradoxal, porque eu tenho uma ideia ruim, segunda-feira, e uma ideia boa, maravilhosa. E essas duas ideias estão ocorrendo ao mesmo tempo. Isso é paradoxal, tá certo? Tranquilo? As figuras de linguagem, só um detalhe importante, que eu me lembrei agora. As figuras de linguagem não ocorrem só em linguagem falada. Você pode notar que há uma figura de linguagem num desenho, numa charge. Você pode notar figuras de linguagem também em linguagem não verbal, tá certo? Foi só uma coisa que eu lembrei que eu acho que valeria a pena comentar. Próxima figura, prosopopeia, também chamada de personificação. A prosopopeia ou personificação é quando você atribui uma característica humana a um ser que não é humano. Então, quando você diz que a formiguinha conversou com o seu elefante, você está fazendo uma prosopopeia, porque uma formiguinha não conversa com o elefante. Uma formiguinha não tem essa característica humana de conversar, beleza? Então, quando você atribui uma característica humana a um ser que não é humano, qual é o nome que eu dou a isso? Prosopopeia. Quando você diz, por exemplo, que a floresta amazônica vem chorando por causa do desmatamento. Floresta amazônica não chora. Quem chora é ser humano. Então, quando você atribui uma característica humana a um ser que não é humano, o nome que eu dou a isso é prosopopeia ou personificação. Beleza? Safo? Maravilha. Próxima figura, eufemismo.
O eufemismo é uma suavização de uma ideia negativa. Normalmente uma ideia negativa está ligada à morte em provas de concursos públicos. É incrível. Quando o cara trabalha eufemismo em prova de concurso público, normalmente está ligado à ideia de morte. Por exemplo, em vez de você falar fulano morreu, você pode dizer fulano foi para o andar de cima. Então você usa uma outra expressão para dizer que ele morreu para suavizar uma ideia. Em vez de você falar, por exemplo, que fulano tem um tumor maligno, você diz que fulano está com um problema sério. Então você suaviza uma expressão que é mais pesada. Então o eufemismo é justamente isso. É quando você suaviza uma ideia negativa. Tá certo? Eu não vou falar aqui algumas besteiras que eu falo em sala de aula presencial, porque aqui o ritmo é mais suave. Mas em eufemismo eu costumo dar exemplos relacionados a coisas... Enfim, deixa quieto, não vou falar aqui não. Ironia. O que é ironia? Ironia, tu vai ficar na curiosidade agora, né? Depois tu me manda um e-mail, a gente conversa pelo Facebook, eu te dou os exemplos perigosos de eufemismo. Que não cai em prova, obviamente, mas é só para fazer graça. Ironia. A ironia é quando você trabalha uma ideia diferente daquela que você pensou. É quando você diz aquilo, diz algo contrário àquilo que você pensa. Por exemplo, você está assistindo a essa aula agora, não está? Vamos supor que você não esteja gostando, esteja odiando essa aula. Aí você diz assim, caramba, essa aula do Pestana é show, é massa, é sensacional, é trilegal. Se você diz isso e você não está gostando da minha aula, você está declarando algo contrário àquilo que você pensa. Porque se você acha que a aula está uma MP, não é isso? Você não vai dizer que, pô, a aula está sensacional. Claro que não, pô. Mas ao dizer isso, você está sendo irônico, debochado. A ironia também é muito frequente em prova de concurso público. Beleza? Vamos à questão, finalmente? Vamos resolver? Vamos lá. Olha na telinha. Opa, deixa eu voltar aqui. Tu és a chuva e eu sou a terra. Observe que está havendo uma comparação entre seres de universos distintos. Tu é uma pessoa, chuva é um fenômeno natural. Eu é uma pessoa e terra é uma coisa. Mas ao dizer tu és a chuva e eu sou a terra, você está comparando seres de universos distintos. Que figura de linguagem que dá essa ideia? A metáfora. A metáfora, olha para mim, a metáfora é uma comparação entre seres de universos distintos. Quando você diz, por exemplo, Evanildo Bechara é uma fera da gramática, o professor fulano de tal é um animal em matemática. Quando você compara uma pessoa com um ser, um animal ou qualquer outra coisa que não seja uma pessoa, você está fazendo metáfora. Quando você diz Fernanda Montenegro é a estrela das telenovelas, beleza? Você está dizendo que ela é uma estrela. Pô, mas ela não é uma estrela, literalmente. Não é um astro que está lá no céu. Não. Você está comparando seres de universos distintos e nessa comparação você está atribuindo um juízo de valor. Concorda comigo? Portanto, quando você compara seres de universos distintos, eu tenho o que se chama de metáfora. Beleza? Em 30 minutos, falei sobre 11 figuras de linguagem, ainda fiz uma questão e tenho certeza que você vai se dar bem
numa prova que caia figura de linguagem. Saiba que são pouquíssimas as bancas que trabalham isso. Mas se cair, são normalmente essas figuras de linguagem que se encontram nas provas. Beleza? Beijo no coração. Próximo módulo, morfologia. É um grande capítulo, mas vai valer a pena. Fui!